das garantias. A critério da autoridade competente em cada caso poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. A critério da autoridade competente em cada caso poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. Ou 2. Seguro-garantia. Ou ainda 3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. A critério da autoridade competente em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural mediante registro em sistema centralizado de liquidação de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia, e não conforme definido pelo Banco Central, ou valores presentes, nada disso, ou valores financeiros, é valores econômicos e conforme definido pelo Ministério da Economia, a respeito então desses títulos. Ou então caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 2. Seguro-garantia. Ou então 3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Então, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados esses títulos por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 2. Seguro-garantia. 3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela administração. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela administração. O edital fixará prazo mínimo de 1 mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso 2º, parágrafo 1º desse artigo, que é o seguro-garantia. Então, quando optar pela modalidade seguro-garantia, aí a regra é que o edital fixará prazo mínimo de 1 ano, ou melhor, 1 mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. O edital fixará prazo mínimo de 1 mês, contado, é mínimo, não é máximo não, contado da data de homologação da licitação e não adjudicação. E anterior, e não posterior ou depois, é anterior à assinatura do contrato para a prestação da garantia pelo contratado. Então, o edital fixará prazo mínimo de 1 mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso 2º do parágrafo 1º desse artigo, que é o seguro-garantia. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta lei. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. Além disso, o seguro-garantia continuará em vigor, mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.
Então, o seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta lei. 1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. E 2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou na data de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 96 dessa lei. Esse parágrafo 2º diz que, na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela administração. Então, nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvada essa regra que eu acabei de citar. Veja que eu falei apólice de seguro-garantia. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para 10%, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato, não do valor final, autorizada a majoração desse percentual para até 10%, desde que justificada mediante análise de complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais que eu acabei de falar, 5% e 10%. Então, nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior, não é inferior não, é superior a 1 ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicações dos percentuais que eu acabei de citar acima. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia com cláusula de retomada prevista no artigo 102 dessa lei, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no artigo 102 dessa lei, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. Esse artigo 102 a gente vai ver mais à frente. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que 1. A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos como interveniente anuente, e poderá a seguradora ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal, poderá acompanhar a execução do contrato principal e poderá ter acesso à auditoria técnica e contábil. Além disso, hipótese em que
A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente e anuente, e poderá a seguradora ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal, acompanhar a execução do contrato principal, ter acesso à auditoria técnica e contábil e requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. Então, na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia, e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que a emissão de empenho em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal, hipótese em que a emissão de empenho em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal. E, além disso, na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente, hipótese em que a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições. 1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice. 2. Caso a seguradora, e não segurada na verdade, é seguradora. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice. Então, na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições. 1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará ela isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na hipótese. E 2. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará ela a integralidade da importância segurada indicada na apólice.